O ex-presidente Michel Temer volta para a prisão. Ação domiciliar, eu recebo aqui a professora Maria Helena Brandalize, que é mestra em Psicologia e Práticas Clínicas pela PUC de São Paulo. E também o professor Jack Brandão, mestre e doutor em Literatura pela USP. Primeira pergunta, já de cara para os dois aqui. Como é que funciona, ou vai funcionar, se for aprovado esse projeto, a educação domiciliar? Jack. Bom, primeiramente eu agradeço o convite de estar aqui e falar exatamente sobre um assunto extremamente pertinente nos dias de hoje. Primeiramente, nós temos de pensar o seguinte: a ideia, o projeto em si, diz que os pais é que vão assumir, às vezes, da escola. Então, a escola é relegada a um segundo plano e o pai é que vai assumir essa competência, que não seria, na realidade, dos pais. Então, os pais vão ter de fazer o plano pedagógico, os pais vão ter de ensinar os seus filhos, isso desde o início até o terceiro ano do ensino médio. Bom, o que é realmente, quando a gente para pensar, algo meio... é uma aberração para mim, na realidade. Primeiro, quando você pega o projeto, grande parte do projeto vai ser ministrado pelo MEC. O MEC hoje, quem é da universidade sabe que nós não conseguimos, mal conseguimos passar o nosso Lattes, que é o currículo Lattes, nós não conseguimos muitas vezes fazer o quê? Alimentar o Lattes. Porque há sempre problema no portal Sucupira, que é o portal do MEC. Agora eu fico pensando como os pais, eles vão alimentar isso daí, sendo que grande parte desses pais nunca fizeram isso, fez isso. Então é algo que eu começo a pensar, digo, como? Então os pais, normalmente, o que eles vão ter de fazer? Aqueles que optarem por isso, eles vão ter de contratar, na realidade, professores. E vão falar para os professores que eles vão contratar: olha, você vai fazer isso, isso, isso. Porque a ideia, na realidade, desse tipo de educação, da forma como eu estou vendo, é exatamente para evitar com que os filhos de determinadas famílias tenham aquilo que se chamou hoje de doutrinação. Então, eu não quero que meu filho seja doutrinado. Então, o que eu faço? Vou educá-lo em casa para que se evite a doutrinação. Como se isso não fosse doutrinação também, né? Eu queria saber da Maria Helena agora, Maria Helena também. Então, né? Você, aliás, no nosso país, no Brasil, dificilmente isso daria certo, até porque, né, a gente vive num país subdesenvolvido. Você quer falar do país lá fora, de outros países que adotaram esse método, é diferente. Na sua opinião, o que você acha dessa situação? Eu acredito que o país não está preparado para esse tipo, né, de ensino domiciliar. Os pais não estão preparados para isso. Eu acredito assim que se a questão é doutrinação, a questão é educar o aluno a buscar a liberdade. E a liberdade com responsabilidade. Se nós educamos o ser humano liberdade com responsabilidade, com certeza não precisamos ter medo que não vai ter doutrinação, porque ninguém vai se deixar doutrinar quando a minha liberdade interior ela é alcançada. E as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, está faltando esta forma de educação, desde lá no início. Então, a domiciliar, ela vai ficar fechada. Ao passo que o que precisa ser preparado é os professores para essa nova forma de educar. Por quê? O professor já não é mais o que ensina, ele é o que aprende junto com os alunos. Então, se eu estou aberto a aprender com o aluno, eu preciso me formar, porque até hoje o professor ele foi educado a ensinar. Eu mando aqui, eu ensino assim, não é? Quando eu tenho que estar aberto e receber que o meu aluno vem e já me ensina. O que eu devo passar a ele é afeto, carinho, amor na forma de ensinar. E a escola integral, acredito que ela funciona muito mais do que uma escola domiciliar. Porque aonde a criança ela vai aprender o contato social com outras pessoas, a diferença de cores, raças, né, línguas.
as próprias relações, as próprias dificuldades das relações. Exatamente. Né, nasce lá. Agora, isso é uma meta, né, do governo Bolsonaro, inclusive, né, desses 100 dias de governo, de implantar, né, que a autoria, inclusive, desse projeto é do filho dele, não é? De implantar esse sistema nesses 100 dias aí, primeiros dias de governo do Bolsonaro. Você acha que isso tem condições de acontecer? Pode ser que venha a ser aprovado um projeto desse? É muito difícil nós falarmos se tem condição ou não. Provavelmente não passará. Eu não acredito que isso passará. Ou passará, então... A grande questão é que é um retrocesso muito grande. Porque nós vivemos hoje uma situação no país, não no país, no mundo, em que o jovem está buscando se encontrar de uma forma que até então não havia isso. Nós temos, por exemplo, as redes sociais, como nós estamos vendo casos de suicídios entre os jovens, como nós estamos vendo casos de depressão. Agora, se eu pego essa criança, esse jovem, insiro dentro da minha casa, ou seja, eu não abro espaço, eu não dou um mundo para esse jovem, para ele conhecer, para que ele possa criar valores, para que ele possa criar raízes no mundo, eu vou transformar esse jovem em quê? Num parasita social. Então, porque a escola, ela tem de ter essa função de levar esse jovem para a sociedade, transformá-lo num cidadão. E transformar a sociedade. Como é que eu posso criar um jovem que deveria ser transformador dentro de um ambiente em que a família coloca simplesmente o que? Uma campândula de vidro em cima desse jovem? Eu não vou prepará-lo de forma alguma para o mundo. Então eu vou pegar aquilo, os pais não, eles esquecem que eles têm de preparar o filho para o mundo. Agora, ao criar o filho para eles, tentando protegê-los, na realidade o que eles estão fazendo? Estão destruindo esse jovem. Há pouco tempo eu dei uma entrevista e eu falei exatamente sobre isso. Eu comentei sobre a questão da borboleta. Quantas vezes, quando você era criança, você está vendo a borboleta saindo do casulo, você apressava a saída. Só que quando você faz isso, você faz o quê com a borboleta? Você mata a borboleta, porque ela não vai conseguir voar mais. Então, os pais fazendo isso, eles estão destruindo o filho. E a situação toda, a questão toda disso ainda é, Maria Helena, a questão da preparação dos pais. Exatamente. Como é que os pais vão estar preparados, né, para poder ensinar os filhos, né? Como é que você vê isso, né, essa condição? Porque não tem uma formação... Como que eu estava lendo lá alguns artigos, não é? Como que uma mãe que tem um filho no primeiro ano, no segundo, no terceiro, precisa lá, ela tem que ser professora, mãe, esposa, dona de casa, trabalhar fora e fazer tudo isso? E os meios para sustentar uma família assim? E a própria mãe? Quer dizer, não bate, não tem condições isso hoje. Né? Não tem. Não, e além da preparação, que você falou tudo isso, tem a questão que é no ensino médio, né? Ensino fundamental. Sim, como é que você vai estar preparado para ensinar uma criança, sei lá, no segundo grau, e as nossas no segundo mães ano do ensino fundamental, no terceiro ano? Acho que tinha que ter uma preparação. Como é que isso pode acontecer? Então, se para os professores hoje é difícil trabalhar com as criançadas de hoje, pela forma que são eles vivem em outro mundo hoje, não é do tempos idos, não é? Eles trazem coisas novas. O professor tem dificuldade. Imagina os pais. Os professores que têm cultura, a maioria das mães, dos pais, não tem cultura para acompanhar um desenvolvimento da criança intelectual, social, em todos os campos, né? Em todos os campos biopsíquico, espiritual e social. Então, olha, o tempo é curto, a gente já está encerrando, mas rapidinho, só para saber a opinião de vocês dois. Os dois não concordam com esse projeto ou concordam? Não, eu realmente tem não algum concordo. tipo de... Infelizmente, isso para mim é volto a dizer, eu vou usar esse termo novamente, é uma aberração. É uma aberração porque não é assim que nós vamos mudar um país, não é assim que nós vamos mudar uma educação. Um governo que está simplesmente destruindo a educação quer destruir de uma forma total, fazendo isso, tirando a sua obrigação, que é a obrigação de dar educação ao jovem, de preparar esse jovem para o futuro, se eximindo da sua obrigação e jogando para as mãos dos pais, que muitos acreditam que será a melhor forma possível, só que eles não sabem do engodo em que eles estão se metendo. Esse é o grande problema que eu acredito. Maria Helena. Exatamente, porque assim...
a educação domiciliar não vai levar em nada por enquanto. Por que não se faz uma pesquisa, então, nas escolas com os pais, com os professores? Se hoje você faz pesquisa em universidade para tantas coisas, e uma coisa tão séria como é a educação de um povo, né? Ter cidadãos, o governo, todos devem ter orgulho de ter o seu cidadão bem preparado. Assim não, é uma imposição. Então, é uma doutrinação diferente. Não deixa de ser uma doutrinação que está sendo jogada nas escolas, nas famílias, não é? Precisa ser repensado. Eu queria agradecer, então, a presença dos dois aqui nos estúdios aqui do Jornal da Assembleia, tá bom? Muito obrigada. E termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir e acompanhar nossa programação através da internet pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, espero vocês. Até lá.